O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 19. Lothlórien. Ai, temo que não possamos demorar-nos aqui mais tempo, murmurou Aragorn, e depois olhou para as montanhas e ergueu a espada. Adeus, Gandalf, gritou. Eu não lhe disse? Se transpuser as portas de Moria, acautele-se. Ai de mim que não me enganei. Que esperança nos resta sem a sua presença? Voltou-se para o grupo e disse: Temos de passar sem esperança. Pelo menos ainda podemos ser vingados. Tenhamos coragem e não choremos mais. Venham, temos uma longa estrada a percorrer e muito que fazer. Levantaram-se e olharam à sua volta. A norte, o vale subia para uma abertura de sombras entre dois grandes braços das montanhas, sobre os quais se erguiam e brilhavam três picos brancos, Celebdil, Fanuidhol e Caradhras, as montanhas de Moria. Do alto da abertura descia uma torrente como uma renda branca sobre uma interminável escada de cataratas baixas, e na base das montanhas pairava no ar uma névoa de espuma. Além fica a escada do regato sombrio, disse Aragorn a apontar para as cataratas. Se a sorte tivesse sido mais generosa, teríamos descido pelo caminho profundamente escavado que existe ao lado da torrente. Se a sorte tivesse sido mais generosa ou Caradhras menos cruel, observou Gimli. Olhem para ela, a sorrir ao sol. Fechou o punho, sacudiu-o ao mais distante dos picos cobertos de neve e virou-lhe as costas. A leste, o braço estendido das montanhas terminava bruscamente e, para lá delas, era possível distinguir terras distantes, vastas e difusas. A sul, as montanhas nebulosas prolongavam-se interminavelmente até onde a vista alcançava. A menos de 2 quilômetros de distância e um pouco abaixo, pois ainda se encontravam num ponto alto do lado ocidental do vale, havia um lago. Era comprido e oval, com o formato de uma grande ponta de lança profundamente cravada no valezinho do norte, mas a extremidade sul ficava para lá das sombras, sob o céu iluminado pelo sol. No entanto, a sua água era escura, de um azul carregado, como o céu de um anoitecer claro visto de uma sala com a luz acesa. A superfície não apresentava nenhuma ruga. À sua volta havia um relvado macio que descia de todos os lados até as margens nuas e regulares. Lá está o Lago do Espelho, o fundo Keled-Zaran, exclamou Gimli tristemente. Lembro-me de ele ter dito: que possam admirar o espetáculo, mas não nos poderemos demorar lá. Agora longa distância terei de percorrer antes de sentir de novo alegria. Sou eu que tenho de me apressar e ele que tem de ficar. O grupo desceu a estrada que partia das portas. Era acidentada e irregular, e desaparecia num carreiro sinuoso, entre urzes e tojos que irrompiam do meio das pedras rachadas. No entanto, ainda se via que, havia muito tempo, existira um grande caminho pavimentado que subira aos zigue-zagues das terras baixas do reino dos anões. Em alguns pontos havia ruínas de construções de pedra ao lado do carreiro e montículos de vegetação, coroados por esguias bétulas ou pinheiros que suspiravam ao vento. Uma curva para leste levou-os perto do relvado do Lago do Espelho e aí, não longe da berma da estrada, viram uma coluna isolada, com a parte de cima partida. É a pedra de Durin, exclamou Gimli. Não posso seguir sem me afastar um momento e admirar a maravilha do vale. Não se demore então, recomendou Aragorn, a olhar para trás na direção das portas. O sol morre cedo. É provável que os orques não saiam antes do crepúsculo, mas nós temos de estar muito longe antes de escurecer. A lua está em fase minguante, quase a desaparecer, e esta noite será escura.
Venha comigo, Frodo, convidou o anão e saiu a saltar da estrada. Não permitirei que passe sem ver Keled-Zaran. Correu pela longa e verde encosta abaixo e Frodo seguiu-o devagar, atraído pela água parada e azul apesar da dor e do cansaço. Sam foi atrás dele. Gimli parou e olhou para cima, ao lado da coluna. Estava rachada e gasta pelo tempo e já não se conseguiam ler os caracteres rúnicos, quase apagados, gravados nos lados. Esta coluna assinala o lugar onde Durin olhou pela primeira vez para o Lago do Espelho, explicou o anão. Olhemos também nós uma vez antes de prosseguirmos. Inclinaram-se para a água escura. Ao princípio não viram nada, mas depois, pouco a pouco, viram as formas das montanhas circundantes refletidas no azul carregado e os picos pareceram-lhes plumas de chamas brancas por cima delas. Depois, seguia-se um espaço de céu no qual se afundavam como pedras preciosas cintilantes estrelas, embora a luz do sol ainda brilhasse no céu que os cobria. Dos seus próprios corpos inclinados não se viam quaisquer reflexões. «Oh, Keled-Zaran, belo e maravilhoso!» exclamou Gimli. «Ali jaz a coroa de Durin até ele acordar. Adeus!» Inclinou-se e depois virou-se, subiu apressadamente a ladeira arrelvada e voltou à estrada. «Que viste?» perguntou Pippin a Sam, mas este estava tão absorto nos seus pensamentos que não lhe respondeu. A estrada virou para sul e começou a descer muito, saindo de entre os braços do vale. A alguma distância abaixo do lago encontraram um fundo poço de água límpida como cristal, do qual caía um jorro para uma saliência de pedra, para depois correr, a cintilar e a gorgolejar por um íngreme canal rochoso. «Cá está a nascente donde parte o filão de prata», disse Gimli. «Não bebam, é fria como gelo. Não tarda a tornar-se um rio veloz e a receber água de muitas outras nascentes da montanha», acrescentou Aragorn. «O nosso caminho acompanha-o ao longo de muitos quilômetros, pois levá-los-ei pelo caminho que Gandalf escolheu e espero chegar primeiro às florestas, onde o filão de prata se lança no grande rio, além.» Olharam na direção por ele apontada e viram, à sua frente, o regato saltar por ali abaixo até ao fundo do vale e depois continuar a correr pelas terras mais baixas, até se perder numa névoa dourada. «Ali ficam as florestas de Lothlórien», exclamou Legolas. «É o mais belo de todos os lugares onde o meu povo vive. Não há árvores como as dessa terra, pois no outono, em vez de caírem, as suas folhas ficam cor de ouro. Só quando a primavera chega e os novos rebentos verdes abrem, elas caem, finalmente, e depois os ramos ficam carregados de flores amarelas. Então o chão da floresta é dourado, como dourado é o seu teto, e as suas colunas são de prata, porque a casca das árvores é lisa e cinzenta. Assim o dizem, ainda, as nossas canções da Floresta Nebulosa. Como o meu coração se sentiria feliz se me encontrasse sob as árvores dessa floresta e fosse primavera. O meu coração sentir-se-á feliz mesmo no inverno, afirmou Aragorn, mas ainda fica a muitos quilômetros de distância, por isso apressemo-nos. Durante algum tempo, Frodo e Sam conseguiram acompanhar os outros, mas Aragorn conduzia-os em grandes passadas e, decorrido um bocado, começaram a ficar para trás. Não tinham comido nada desde manhãzinha. Sam sentia o golpe queimá-lo como fogo e a cabeça leve. Apesar do brilho do sol, o vento parecia frio em contraste com a escuridão quente de Moria. Sam teve um calafrio. Quanto a Frodo, cada passo parecia-lhe mais penoso do que o anterior e ofegava. Por fim, Legolas voltou-se e, vendo que já tinham ficado muito para trás, chamou a atenção de Aragorn. Os outros pararam e Aragorn voltou para trás a correr e pediu a Boromir que o acompanhasse. «Peço desculpa, Frodo», exclamou muito preocupado. «Aconteceram hoje tantas coisas,
e temos tanta necessidade de nos apressar que me esqueci de que estava ferido, e o Sam também. Deviam ter falado. Não fizemos nada para os aliviar como deveríamos, mesmo que todos os orcs de Moria viessem atrás de nós. Vamos lá. Ali adiante há um lugar onde poderemos descansar um pouco e então eu verei o que posso fazer por vocês. Venha, Boromir, nós levamo-los. Pouco depois encontraram outro rio que corria do lado ocidental e juntava a sua água murmurante ao apressado filão de prata. Juntos mergulhavam em seguida num leito abrupto de pedra esverdeada e desciam, espumejantes, para um valezinho. À volta dele erguiam-se pinheiros baixos e inclinados, e tinha os lados íngremes e revestidos de línguas de veado e moitas de mirtilo. No fundo havia um espaço plano, através do qual o rio corria ruidosamente, passando por cima de seixos reluzentes. Foi aí que descansaram. Já passavam quase 3 horas do meio-dia e poucos quilômetros se tinham afastado das portas. O sol começara já a sua viagem para o ocidente. Enquanto Gimli e os 2 jovens hobbits acendiam uma fogueira de agulhas e lenha de pinheiro e arranjavam água, Aragorn tratou de Sam e Frodo. A ferida de Sam não era funda, mas tinha mau aspecto, e o rosto de Aragorn tornou-se grave ao examiná-la. Depois levantou a cabeça, aliviado. "Teve sorte, Sam", exclamou. "Muitos têm recebido pior do que isto como paga do primeiro orc que abatem. O golpe não está envenenado, como acontece frequentemente às feridas feitas por lâminas orcs. Depois de eu o tratar, vai sarar bem. Leve-o quando Gimli aquecer água." Abriu a bolsa e tirou algumas folhas murchas. "Estão secas e, por isso, perderam algumas das suas virtudes", observou. "Mas ainda aqui tem um resto das folhas de atelas que colhi perto do cume do tempo. Esmague uma na água, limpe bem o ferimento e eu depois ligo-o. Agora é a sua vez, Frodo." "Eu estou bem", respondeu Frodo, a quem não agradava a ideia de lhe mexerem na roupa. Só precisava de comer qualquer coisa e descansar um pouco. "Não", discordou Aragorn. "Temos de ver o que o martelo e a bigorna lhe fizeram. Ainda me custa a crer que esteja vivo." Com cuidado, despiu o velho casaco e a túnica puída de Frodo e soltou uma exclamação abafada de espanto. Depois riu-se. A cota de prata brilhava diante dos seus olhos como luz num mar ondulado. Despiu-lhe também, cuidadosamente. Pegou-lhe, e as pedras preciosas refulgiram como estrelas. O tinido dos anéis lembrava o cair de chuva num lago. "Olhem, meus amigos", exclamou. "Aqui está uma bonita pele de hobbit digna de envolver um príncipezinho élfico. Se soubesse que os hobbits tinham semelhantes peles, todos os caçadores da Terra-média se poriam a caminho do Shire. E todas as setas de todos os caçadores do mundo seriam inúteis", acrescentou Gimli, a olhar maravilhado para a cota de malha. "É uma cota de Mithril. Mithril. Nunca vi nem ouvi falar de nenhuma tão bela. Foi desta que Gandalf falou? Se foi, subestimou-a, mas foi bem dada. Tive muitas vezes curiosidade de saber o que tu e o Bilbo faziam, sempre fechados no quartinho dele", observou Merry. "Abençoado seja o velho hobbit. Agora gosto dele mais do que nunca. Espero que tenhamos oportunidade de lhe contar o que se passou." Frodo tinha uma equimose escurecida no flanco e no peito direitos. Usava debaixo da cota uma espécie de camisola de couro macio, mas num ponto os anéis tinham atravessado o couro e haviam se cravado na carne. O lado esquerdo de Frodo também estava dorido e tinha equimoses, resultantes de ter sido arremessado contra a parede. Enquanto os outros preparavam a comida,
Aragorn banhou as equimoses com água onde pusera a macerar a telas. A fragrância penetrante da planta encheu o valezinho, e os que se inclinaram para a água fumegante sentiram-se refeitos e fortalecidos. Frodo não tardou a sentir a dor abandoná-lo e o poder respirar melhor, embora durante muitos dias ficasse com o corpo rígido e sensível ao contato. Aragorn protegeu-lhe o flanco magoado com alguns chumaços de tecido macio. A cota de malha é extraordinariamente leve, disse. Vista-a de novo, se pode suportá-la. Sinto-me contente por saber que tem semelhante proteção. Não a dispa nunca, nem mesmo para dormir, a não ser que a sorte o leve a algum lugar onde fique temporariamente ao abrigo do perigo. E isso acontecerá muito raramente, enquanto a sua missão durar. Depois de comerem, prepararam-se para partir de novo. Apagaram a fogueira e ocultaram todos os vestígios dela. Em seguida saíram do valezinho e voltaram ao caminho. Não tinham avançado muito quando o sol se ocultou atrás dos montes ocidentais e grandes sombras começaram a descer pelas vertentes das montanhas. O crepúsculo velou-lhes as bases e subiu névoa das cavidades. Ao longe, a oriente, a luz vespertina pairava sobre as terras obscurecidas de distantes planícies e florestas. Sam e Frodo, que tinham ficado a sentir-se mais aliviados e muito refeitos, podiam andar a bom passo. Por isso, apenas com uma paragem breve, Aragorn conduziu o grupo durante quase mais 3 horas. Estava escuro. A noite caíra, profunda. As estrelas eram muitas, mas a lua, em minguante, só mais tarde se mostraria. Gimli e Frodo iam na retaguarda a caminhar em silêncio e com passos leves, atentos a qualquer som que se ouvisse na estrada atrás. Por fim, Gimli quebrou o silêncio. Não se ouve nada, a não ser o vento. Não há gnomos nas proximidades, a não ser que eu esteja surdo como uma porta. Podemos acalentar a esperança de que os orcs se tenham contentado com expulsar-nos de Moria. Talvez fosse esse o seu único objetivo, e não tivessem mais nada a ver conosco, com o anel. No entanto, os orcs costumam perseguir os inimigos durante muitas léguas, até a planície, se tem de vingar a morte de algum chefe. Frodo não respondeu. Olhou para Ferrão, cuja lâmina permanecia baça. No entanto, ele ouvira, ou julgara que ouvira, qualquer coisa. Assim que as sombras os tinham envolvido e a estrada, atrás, mergulhara em penumbra, ouvira de novo o ruído de passos apressados. Ouvia-o naquele preciso momento. Virou-se bruscamente. Viu, ou mais uma vez julgou ver, 2 minúsculos pontos de luz que se desviaram imediatamente para o lado e desapareceram. — Que foi? Perguntou o anão. — Não sei. Pareceu-me ouvir passos e julguei ver uma luz, como se fossem olhos. Tenho tido essa impressão muitas vezes, desde que entramos em Moria. Gimli parou e inclinou-se para o chão. Não ouço nada, a não ser a conversa noturna de planta e pedra, declarou. Vamos, apressemo-nos. Os outros já não se veem. O vento soprava, frio, pelo vale acima ao seu encontro. À frente deles erguia-se uma grande sombra cinzenta e ouviam uma interminável restolhada de folhas, como de álamos agitados pela brisa. Lothlórien! Exclamou Legolas. Lothlórien! Chegamos à entrada da Floresta Dourada. Que pena ser inverno! Na escuridão, as árvores erguiam-se altas a formar uma arcada sobre a estrada e o rio, que começou subitamente a correr sob os seus ramos estendidos. À fraca claridade das estrelas, os troncos apresentavam-se cinzentos e as folhas trêmulas davam uma sugestão de ouro fulvo. Lothlórien! Exclamou Aragorn.
Que prazer ouvir de novo o vento das árvores! Ainda só estávamos a pouco mais de 5 léguas das portas, mas não podemos ir mais longe. Esperemos que a virtude dos elfos nos proteja esta noite do perigo que vem atrás. Se ainda aqui vivem, realmente, elfos no mundo a escurecer, observou Gimli. Há muito tempo que nenhum dos meus viaja para cá, de regresso à terra de onde partimos há muitos séculos, disse Legolas. Mas consta-nos que Lórien ainda não está deserta, pois há aqui um poder secreto que afasta o mal da terra. No entanto, os habitantes raramente se veem, e é possível que vivam agora no coração das florestas e longe da fronteira setentrional. Vivem, realmente, no coração da floresta, confirmou Aragorn, e suspirou, como se tivesse despertado alguma recordação. Esta noite teremos de nos arranjar sozinhos. Avançaremos um pouco, até ficarmos cercados por árvores, e depois sairemos do caminho e procuraremos um lugar para descansar. Começou a andar, mas Boromir ficou parado, irresoluto, e não o seguiu. Não há outro caminho? Perguntou. Que melhor caminho poderia desejar? Redarguiu-lhe Aragorn. Uma simples estrada, mesmo que passasse por uma sebe de espadas, respondeu Boromir. Por estranhos caminhos tem este grupo sido conduzido, e até agora com mau fim. Contra minha vontade atravessamos as sombras de Moria, e com isso perdemos. E agora diz que temos de entrar na Floresta Dourada. Mas nós, em Gondor, ouvimos falar dessa terra perigosa. Disse que saem poucos dos que nela entram, e desses poucos nenhum incólume. Não diga incólume. Se disser não mudado, talvez diga a verdade, contestou Aragorn. Mas a tradição está a enfraquecer em Gondor, Boromir. Se na cidade dos que em tempos foram sábios agora falam mal de Lothlórien. Acredite no que quiser, mas não existe outro caminho para nós, a não ser que estivesse disposto a voltar às portas de Moria, escalar as montanhas ínvias ou atravessar o grande rio a nado, sozinho. Então conduza-nos, resignou-se Boromir. Mas é perigoso. É perigoso, sim, belo e perigoso, mas só o mal deve temê-lo, ou aqueles que trazem algum mal com eles. Sigam-me. Tinham penetrado pouco mais de 1,5 km na floresta quando encontraram outro rio, que descia, veloz, das encostas arborizadas que subiam para o ocidente, na direção das montanhas. Ouviram-no cair numa cascata a certa distância, entre as sombras que ficavam à sua direita. As suas águas apressadas e escuras atravessavam o caminho, à frente deles, e uniam-se ao filão de prata num remoinho de pegos indistintos entre as raízes das árvores. Cá está o Ninrodel, exclamou Legolas. Os elfos das florestas fizeram muitas canções a este rio, há muito tempo, e nós ainda as cantamos no norte, a recordar o arco-íris das suas cascatas e as flores douradas que flutuavam na sua espuma. Agora é tudo escuro e a ponte de Ninrodel caiu. Banharei nele os meus pés, pois disse que a água cura a fadiga. Afastou-se, desceu o íngreme aterro da margem e entrou no rio. Siga-me, chamou. A água não é funda. Atravessemo-lo. Podemos descansar na outra margem e talvez o som da água a cair nos traga o sono e o esquecimento do desgosto. Desceram o aterro, um por um, e seguiram Legolas. Frodo parou um momento, à beira do rio, e deixou a água correr-lhe pelos pés fatigados. Era fria, mas o seu contato causava uma sensação purificadora. Enquanto atravessava o rio e a água lhe subia aos joelhos, pareceu-lhe que a sujidade da viagem e toda a fadiga lhe abandonavam os membros. Depois de o grupo todo ter atravessado, sentaram-se, descansaram e comeram um pouco. Legolas contou-lhes histórias de Lothlórien,
que os elfos da Floresta Nebulosa ainda guardavam no coração e que falavam da luz do sol e das estrelas nos prados junto ao grande rio antes de o mundo se tornar cinzento. Por fim, ficaram silenciosos ao ouvir a música da água a correr suavemente nas sombras. Frodo quase imaginou que ouvia uma voz a cantar misturada com o som da água. Ouvem a voz de Nimrodel? Perguntou-lhes Legolas. Vou-lhes cantar uma canção da donzela Nimrodel, que tinha o mesmo nome do rio junto ao qual viveu há muito tempo. É uma bonita canção, na nossa língua da floresta, mas vou cantá-la na língua do ocidente, como agora é cantada por alguns em Rivendell. E começou a cantar, numa voz suave, que mal se ouvia entre o murmurar das folhas por cima deles. Houve em tempos uma donzela élfica, uma cintilante estrela diurna. O seu manto branco era debruado de ouro e os seus sapatos cinzento-prateados. Tinha uma estrela na fronte e uma luz brilhava-lhe nos cabelos, como o sol em ramos dourados em Lórien, a bela. Tinha longos os cabelos, brancos os membros, e era bela e livre. Transportava o vento leve, como folha de tilha. Ao lado da cascata de Nimrodel, à beira da água clara e fresca, a sua voz caía como prata no cintilante rio. Por onde anda agora ninguém sabe, se à luz do sol, se na sombra, pois há muito se perdeu Nimrodel, e nas montanhas se transviou. O barco élfico em cinzento porto, ao abrigo da montanha, por ele esperou muitos dias, ao lado do mar bramidor. Levantou-se vento em terras setentrionais, à noite rugiu furibundo e levou o barco das praias élficas, através da maré tumultuosa. Quando rompeu pálida a aurora, a terra perdera-se e as cinzentas montanhas afundavam-se para lá das altas ondas, que em plumas de ofuscante espuma se esvaíam. Anroth olhou a costa distante, agora baixa, longe das vagas, e amaldiçoou o barco desleal, que assim o afastava de Nimrodel. Rei élfico era, havia muito, senhor de árvores e vales, no tempo em que os ramos eram dourados, na primavera, na bela Lothlórien. Do leme para o mar o viram saltar, como seta de corda, e mergulhar na água funda, como gaivota em voo. O vento soltava-lhe o cabelo, a espuma à sua volta brilhava. Viam-no de longe forte e belo, deslizar como um cisne. Mas do ocidente não chegavam novas, e na margem de cá, os elfos nunca mais tiveram notícias de Amroth. A voz de Legolas tremeu e a canção terminou. Não posso cantar mais, disse. O que cantei foi apenas uma parte, pois esqueci muito. A canção é longa e triste. Fala da mágoa que caiu sobre Lothlórien, Lórien das Flores, quando os anões despertaram o mal nas montanhas. Mas não foram os anões que fizeram o mal, protestou Gimli. Nem eu o disse, mas o mal chegou, respondeu Legolas tristemente. Depois, muitos dos elfos da estirpe de Nimrodel deixaram as suas residências e partiram, e ela perdeu-se muito longe no sul, nos desfiladeiros das Montanhas Brancas, e não chegou ao barco onde Amroth, seu enamorado, a esperava. Mas na primavera, quando o vento murmura nas folhas novas, ainda se ouve o eco da sua voz nas cascatas que têm o nome dela. E quando o vento sopra do sul, a voz de Amroth vem do mar, pois o Nimrodel deságua no filão de prata, a que os elfos chamam Celebrant, e o Celebrant deságua no Anduin, o Grande, e Anduin, o Grande, deságua na baía de Belfalas, onde os elfos de Lórien se fizeram à vela, mas nem Nimrodel nem Amroth voltaram. Nunca mais. Disse que ela tinha uma casa construída nos ramos de uma árvore que existia perto das cascatas,
pois tal era, e talvez ainda seja, o hábito dos elfos de Lórien, viver nas árvores. Por isso lhes chamavam Galadhrim, o povo das árvores. No coração da floresta as árvores são muito grandes. O povo das florestas não habitava no solo, como os anões, nem construía fortes casas de pedra, antes de a sombra chegar. Mesmo nestes tempos de agora, morar nas árvores talvez seja mais seguro do que estar sentado no chão, comentou Gimli, a olhar, através do rio, para a estrada que vinha do Vale do Regato Sombrio, e, depois, para cima, para o teto de ramos escuros. As suas palavras constituem conselho acertado, Gimli, disse Aragorn. Nós não podemos construir uma casa, mas esta noite faremos como os Galadhrim, e procuraremos refúgio nas copas das árvores, se pudermos. Já estamos aqui sentados, perto da estrada, há muito tempo do que seria sensato. O grupo afastou-se do caminho e penetrou na sombra da floresta mais densa para o ocidente, ao longo do rio da montanha, e em sentido oposto ao filão de prata. Não longe das cascatas de Ninrodel, encontraram um maciço de árvores, algumas das quais estendiam os ramos sobre o rio. O perímetro dos troncos cinzentos era imponente e não era possível calcular a sua altura. Eu subo, prontificou-se Legolas. Estou no meu elemento entre as árvores, seja junto das raízes, seja nos ramos, embora estas pertençam a uma espécie que só conheço pelo seu nome, numa canção. Melirin, lhes chamam, e são as que dão as flores amarelas, mas nunca subi nenhuma. Agora vou ver que forma é a sua e qual o seu modo de crescimento. Sejam elas o que forem, declarou Pippin, serão com certeza maravilhosas se conseguirem proporcionar repouso de noite, a não ser a pássaros. Por mim não sou capaz de dormir num puleiro. Então abra um buraco no chão, se isso é mais ao jeito da sua espécie, volveu-lhe Legolas. Mas será de cavar fundo e depressa, se deseja esconder-se dos orcs. Saltou, leve, do chão e agarrou-se a um ramo que rompia alto, do tronco, por cima da sua cabeça. Mas, enquanto lá se balançava momentaneamente, soou de súbito uma voz nas sombras da árvore. Daro, disse, em tom autoritário, e Legolas deixou-se cair para o chão, surpreendido e assustado, e encolheu-se contra o tronco da árvore. Fiquem quietos, segredou aos outros, não se mexam nem falem. Ouviu-se um som de riso suave por cima da cabeça deles, e depois outra voz clara falou, numa língua élfica. Frodo pouco compreendeu do que foi dito, pois a língua usada pelo povo da floresta, a leste das montanhas, era diferente da do ocidente. Legolas olhou para cima e respondeu na mesma língua. Nota de rodapé. Ver nota no apêndice F dos Elfos, conforme terceiro volume. Fim da nota. Quem são e que dizem? Perguntou Merry. São elfos, respondeu Sam. Não ouve a sua voz? Sim, são elfos, confirmou Legolas. E dizem que vocês respiram tão ruidosamente que eles seriam capazes de lhes acertar no escuro. Sam tapou apressadamente a boca com a mão. Mas dizem também que não precisam de ter medo. Havia muito tempo que tinham dado pela nossa presença. Ouviram a minha voz do outro lado do Ninrodel e ficaram a saber que pertencia à sua família do norte, e por isso não levantaram obstáculos à nossa travessia. E, depois, ouviram a minha canção. Agora convidaram-me a subir com Frodo. Parece que sabem alguma coisa a respeito dele e da nossa viagem. Pedem aos outros que esperem um pouco e fiquem de vigia na base da árvore, até eles decidirem o que se fará. Da sombra desceu uma escada. Era de corda, cinzento-prateada e brilhante no escuro, e embora parecesse frágil, demonstrou ser suficientemente forte para suportar o peso de muitos homens. Legolas subiu, ligeiro, e Frodo seguiu-o, devagar. Sam foi atrás dele,
a esforçar-se para não respirar muito alto. Os ramos da árvore Malorn irrompiam quase à direita do tronco e depois viravam para cima. Mas perto do cimo do ramo principal, dividia-se numa coroa de muitos ramos, entre os quais verificaram que fora construída uma plataforma de madeira, ou flat, como então se chamava a essas coisas. Os elfos chamavam-lhe Talan. Penetrava-se nela através de um buraco redondo aberto no meio, pelo qual a escada passava. Quando Frodo chegou finalmente ao flat, encontrou Legolas sentado com 3 outros elfos. Vestiam de cinzento sombrio e não se distinguiam entre os ramos da árvore, a não ser que se mexessem subitamente. Levantaram-se e um deles descobriu um pequeno candeeiro que irradiava um delgado feixe de luz prateada. Levantou-o e olhou para a cara de Frodo e de Sam. Depois cobriu de novo a luz e disse palavras de boas-vindas na sua língua élfica. Frodo retribuiu hesitante. Bem-vindos, disse de novo o elfo, dessa vez no idioma comum, a falar devagar. Raramente usamos outra língua além da nossa, pois agora habitamos no coração da floresta e não temos, de bom grado, relações com qualquer outra gente. Até mesmo os nossos parentes do norte estão separados de nós. Mas alguns dos nossos ainda vão ao estrangeiro a fim de recolher notícias e observar os nossos inimigos, e, por isso, falam línguas de outras terras. Eu sou um deles. Chamo-me Haldir. Os meus irmãos Rúmil e Orofin conhecem pouco a vossa língua. Mas ouvimos falar da vossa vinda, pois os mensageiros de Elrond passaram por Lórien de regresso à sua terra, pela escada do Regato Sombrio. Havia muitos anos que não ouvíamos falar de hobbits ou halflings. Ignorávamos até que ainda viviam alguns na Terra-média. Vocês não têm aspecto de maus. E como vêm com um elfo da nossa espécie, estamos dispostos a acolhê-los com amizade, como Elrond pediu, embora não seja nosso costume conduzir desconhecidos através da nossa terra. Mas esta noite tem de ficar aqui. Quantos são? 8, respondeu Legolas. Eu, 4 hobbits e 2 homens, um dos quais, Aragorn, é um amigo de elfo do povo da ocidentalidade. O nome de Aragorn, filho de Arathorn, é conhecido de Lórien e merece a simpatia da dama, disse Haldir. Está tudo bem, portanto. Mas por enquanto ainda só mencionaste 7. O 8º é um anão, esclareceu Legolas. Um anão? Exclamou Haldir. Isso não está bem. Não temos quaisquer relações com os anões desde os dias negros. Não tem autorização para entrar na nossa terra e eu não posso permitir que ele passe. Mas ele é da Montanha Solitária, uma das pessoas de confiança de Dain, e com relações amigáveis com Elrond, explicou Frodo. O próprio Elrond o escolheu para fazer parte do nosso grupo e ele tem sido corajoso e leal. Os elfos conversaram entre si em voz suave e depois interrogaram Legolas na sua língua. Muito bem, disse Haldir por fim. Acedemos, embora nos não agrade. Se Aragorn e Legolas o vigiarem e responderem por ele, passará. Mas terá de atravessar Lothlórien de olhos vendados. Agora não devemos perder mais tempo a discutir. Não convém que vocês permaneçam no chão. Temos mantido vigias nos rios desde que vimos um grande destacamento de orcs marchar para norte, na direção de Moria, pelas imediações das montanhas há muitos dias. Uivam lobos nas fronteiras da floresta. Se vieram realmente de Moria, o perigo não pode vir muito atrás. Amanhã cedo tem de partir. Os 4 hobbits subirão para aqui e ficarão conosco. Não temos medo deles. Há outro Talan na árvore seguinte, e os outros devem refugiar-se lá. Tu, Legolas, responderás por eles perante nós. Chama-nos, se acontecer alguma coisa, e não percas o anão de vista. Legolas desceu imediatamente a escada para transmitir a mensagem de Haldir, e pouco depois Merry e Pippin subiram para o alto Talan. Chegaram sem fôlego e com ar de assustados. Pronto, exclamou Merry, ofegante.
Trouxemos os cobertores de vocês além dos nossos. Passo de Gigante escondeu o resto da nossa bagagem num grande monte de folhas. Não precisavam de ter trazido as suas coisas, disse Haldir. Está frio nas copas das árvores no inverno, embora esta noite o vento sopre do sul. Mas nós temos para lhes dar comida e bebida que expulsarão o frio noturno, além de lhes podermos dispensar peles e capas. Os hobbits aceitaram o segundo e muito melhor jantar de bom grado. Depois embrulharam-se muito bem não só nas capas de peles dos elfos, mas também nos seus próprios cobertores, e tentaram adormecer. Mas, apesar do cansaço, Sam foi o único que adormeceu facilmente. Os hobbits não gostam das alturas e não costumam dormir no primeiro andar, nem mesmo quando tem primeiro andar. O Talan não lhes agradava nada como quarto de dormir. Não tinha paredes, nem sequer um parapeito. Havia apenas, num dos lados, uma espécie de biombo leve e preguiado, que se podia mudar e fixar em lugares diferentes, consoante o vento. Pippin continuou a falar durante algum tempo. Espero que, se adormecer nesta cama sótão, não vá parar lá abaixo. Eu, se adormecer, continuarei a dormir, caia ou não, e quanto menos se disser, mais depressa caio. No sono, se me estão a entender. Frodo ficou algum tempo acordado a olhar para as estrelas que brilhavam através do pálido teto formado pelas folhas levemente agitadas. A seu lado, Sam começou a ressonar muito antes de ele fechar os olhos. Via vagamente as formas cinzentas de dois elfos sentados imóveis, com os braços à volta dos joelhos e a falar num sussurro. O outro descera, a fim de ficar de sentinela num dos ramos inferiores. Por fim, embalado pelo vento nos ramos em cima e pelo suave murmúrio das cascatas de Nimrodel embaixo, Frodo adormeceu a pensar na canção de Legolas. Acordou, alta noite. Os outros hobbits estavam a dormir e os elfos tinham-se ido embora. A foice da lua brilhava vagamente entre as folhas. O vento parara. Ouviu, a certa distância, uma gargalhada áspera e o pisar de muitos pés embaixo, de mistura com um tinido de metal. Os sons diminuíram pouco a pouco e pareceram-lhe que iam na direção sul, para o âmago da floresta. De súbito apareceu uma cabeça através do buraco do Talan. Frodo sentou-se assustado e verificou que se tratava de um elfo de capuz cinzento, o qual olhou na direção dos hobbits. — Que foi? Perguntou Frodo. — Yirk, respondeu o elfo num murmúrio sibilante e atirou a escada de corda enrolada para o chão. — Orcs, que andam eles a fazer? Mas o elfo voltara a desaparecer. Não se ouviram mais ruídos. Até as folhas estavam silenciosas e a voz das próprias cascatas parecia abafada. Frodo ficou sentado, a tremer nos abafos. Sentia-se grato por não terem sido surpreendidos no solo, embora lhe parecesse que as árvores pouca proteção proporcionavam, além de um esconderijo. Os orques tinham um faro apurado como cães de caça, segundo se dizia, e também eram capazes de trepar por árvores. Desembainhou o ferrão, cintilou e brilhou como uma chama azul, mas depois o brilho desapareceu lentamente e a lâmina voltou a ficar baça. Apesar de isso significar que não havia orques perto, a sensação de perigo imediato não abandonou Frodo. Pelo contrário, aumentou. Levantou-se, aproximou-se devagarinho da abertura e espreitou para baixo. Teve quase a certeza de ouvir movimentos furtivos na base da árvore, embaixo. Mas não se tratava de elfos, pois os elfos da floresta eram absolutamente silenciosos nos seus movimentos. Depois ouviu, muito tênue, um ruído como o de farejar, e pareceu-lhe que qualquer coisa raspava a casca do tronco da árvore. Olhou fixamente para baixo, no escuro, de respiração contida. Qualquer coisa subia devagar, com uma respiração que lembrava um silvo suave, que passava através de dentes cerrados. Depois viu rente ao tronco, a subir, 2 olhos pálidos, que pararam e olharam para cima sem pestanejar.
De súbito, desviaram-se e um vulto deixou-se escorregar pelo tronco da árvore e desapareceu. Quase no mesmo instante, Haldir começou a subir rapidamente através dos ramos. Estava qualquer coisa nesta árvore que eu nunca tinha visto, disse. Não era um orc e fugiu assim que toquei no tronco. Se não me parecesse que procedia furtivamente e tinha uma certa perícia para subir árvores, até teria pensado que se tratava de um de vocês, hobbits. Não disparei uma seta porque não me atrevi a provocar gritos. Não nos podemos arriscar a travar uma batalha. Passou uma forte companhia de orques, a momentos, atravessaram o Ninrodel. Malditos sejam os seus pés imundos, que conspurcaram a água limpa. E seguiram pela estrada antiga, ao lado do rio. Davam a impressão de estar a procurar um rastro e estiveram um bocado a examinar o terreno das proximidades do lugar onde vocês pararam. Como nós três não podíamos desafiar um cento, fomos à frente e falamos com vozes falsas, a fim de os atrair para o coração da floresta. Agora, Orofin voltou apressadamente para trás, para as nossas residências, a fim de avisar os nossos. Nenhum dos orcs voltará a sair de Lórien e, antes de cair outra noite, haverá muitos elfos escondidos na fronteira setentrional. Mas vocês têm de meter pela estrada que segue para sul assim que for dia. O dia nasceu, pálido, a oriente. À medida que foi aumentando, a luz coou-se pelas folhas amarelas da Malorn e os hobbits tiveram a impressão de que estavam a brilhar os primeiros raios de sol de uma fresca manhã estival. O céu azul claro espreitava por entre os ramos levemente agitados. Olhando por uma abertura ao lado sul do Talan, Frodo via todo o vale do Filão de Prata desenrolar-se como um mar de ouro fulvo, suavemente ondulado pela brisa. A manhã mal começara ainda e estava fria quando o grupo partiu de novo, desta vez guiado por Haldir e pelo seu irmão Rúmio. «Adeus, doce Ninrodel!» exclamou Legolas. Frodo olhou para trás e captou um vislumbre de espuma branca entre os troncos cinzentos das árvores. «Adeus!» murmurou também. Tinha a sensação de que nunca mais veria correr uma água tão bela a misturar constantemente as suas inúmeras notas numa música sem fim, sempre a mudar. Voltaram ao caminho, que se prolongava ao longo do lado ocidental do Filão de Prata, e seguiram-no para sul durante algum tempo. Viam-se as pegadas dos orques na terra, mas pouco depois Haldir virou para o meio das árvores e parou sob as suas sombras, na margem do rio. «Está um dos meus ali, do outro lado do rio», disse, embora talvez o não vejam. Emitiu um som, como o assobio baixo de um pássaro, e de um maciço de árvores jovens saiu um elfo vestido de cinzento, mas com o capuz puxado para trás e o cabelo a brilhar como ouro ao sol da manhã. Habilmente, Haldir atirou uma corda cinzenta por cima do rio e o elfo apanhou-a e atou a ponta a uma árvore próxima da margem. Celebrant já é, aqui, um rio forte, como veem, explicou Haldir, simultaneamente veloz e fundo, além de muito frio. Não lhe pomos os pés dentro tanto para norte, a não ser que sejamos obrigados a isso. Mas nestes dias de vigilância não construímos pontes. É assim que atravessamos. Sigam-me. Atou a sua extremidade da corda a outra árvore e depois caminhou ligeiro por ela, por cima do rio, e voltou, como se estivesse numa estrada. Eu posso ir por esse caminho, observou Legolas, mas aos outros falta a perícia. Tem de nadar? Não, respondeu Haldir. Temos mais 2 cordas que ataremos por cima das outras, uma aos ombros e outra à cintura. Assim, agarrando-se a elas, os estrangeiros poderão atravessar com cuidado. Feita a frágil ponte, o grupo passou
uns cautelosa e lentamente, outros com maior facilidade. Dos hobbits, Pippin foi o melhor, pois tinha firmeza nos pés e andou depressa, a agarrar-se apenas com uma das mãos, mas sempre de olhos postos na margem do outro lado e sem nunca olhar para baixo. Sam foi muito devagarinho, agarrado com força e a olhar para baixo, para a água clara e redemoinhante, como se fosse um abismo das montanhas. Suspirou de alívio quando se viu do outro lado. É aprender até morrer, como diria o meu avô, exclamou. Embora ele se referisse à jardinagem e não a dormir no puleiro como uma ave ou a tentar caminhar como uma aranha. Nem sequer o meu tio Andy fez, nunca, uma habilidade destas. Quando, por fim, todo o grupo se encontrou reunido na margem oriental do filão de prata, os elfos desataram as cordas e enrolaram 2 delas. Húmil, que tinha ficado do outro lado, puxou a última, pô-la ao ombro e, com um aceno de mão, foi-se embora. Voltou para o seu posto de vigilância em Ninrodel. Agora, amigos, anunciou Haldir, entraram no Night de Lórien, ou no Triângulo, como diriam, pois trata-se da terra que fica como uma ponta de lança entre os braços do filão de prata e do Anduin, o Grande. Não permitimos a nenhum estrangeiro que espie os segredos do Night. Na realidade, a poucos é consentido que ponham lá os pés sequer. Como combinamos, aqui vendarei os olhos de Gimli, o anão. Os outros poderão seguir à vontade até nos aproximarmos das nossas residências em Egladil, no ângulo entre as águas. A decisão não agradou absolutamente nada a Gimli, que protestou. Essa combinação foi feita sem meu consentimento, e eu não caminharei de olhos vendados como um pedinte ou um prisioneiro. Não sou nenhum espião. A minha gente nunca teve quaisquer entendimentos com os servos do inimigo, nem tampouco fizemos algum mal aos elfos. Sou tão incapaz de os atraiçoar como Legolas ou qualquer outro dos meus companheiros. Não duvido de si, afirmou Haldir. No entanto, essa é a nossa lei. Como não sou o mestre da lei, não posso desrespeitá-la. Muito já fiz ao deixá-lo passar o Celebrant. Gimli mostrou-se obstinado. Apoiou-se firmemente nos pés afastados e pousou a mão no cabo do machado. Caminharei livre ou voltarei para trás e procurarei a minha própria terra, onde sabem que sou fiel à minha palavra, embora me arrisque a morrer sozinho nas terras ermas. Não pode voltar para trás, redarguiu-lhe Haldir severamente. Agora que veio até aqui, tem de ser levado à presença do Senhor e da Senhora. Eles julgarão se o detêm ou o deixam partir, como entenderem. Não pode atravessar de novo os rios e agora estão atrás de si sentinelas secretas que não o deixarão passar. Seria abatido antes de as ver, sequer. Gimli tirou o machado do cinto. Haldir e o companheiro retesaram os arcos. Uma praga caia sobre os anões e a sua teimosia, resmungou Legolas. Calma, interveio Aragorn. Se ainda sou o guia deste grupo, far-se-á como vou dizer. É duro para o anão receber um tratamento discriminativo. Por isso, seremos todos vendados, até Legolas. Será a melhor maneira, embora torne a jornada lenta e monótona. Gimli desatou a rir. Pareceremos um lindo bando de idiotas. Haldir conduzir-nos-á a todos por uma corda, como a diversos mendigos cegos, só com um cão? Contentar-me-ei se só Legolas partilhar a minha cegueira. Sou elfo e pertenço à família daqui, protestou Legolas, irritado por sua vez. Gritemos todos, uma praga caia sobre os teimosos dos elfos, troçou Aragorn. Não, o grupo compartilhará tudo igualmente. Vamos, Haldir, vende-nos os olhos. Reclamarei compensação integral por cada queda e dedo esfolado, se não nos conduzir bem, disse Gimli enquanto lhe vendavam os olhos. Não terá reclamações a fazer,
garantiu-lhe Haldir. Guiá-los-ei bem e os caminhos são direitos e lisos. Oh, a loucura destes tempos, declamou Legolas. Aqui somos todos inimigos do inimigo, mas mesmo assim temos de caminhar de olhos vendados, enquanto o sol brilha alegre na floresta sob as folhas douradas. Poderá parecer loucura, admitiu Haldir, mas em nada se mostra mais claramente o poder do Senhor das Trevas do que nas desavenças que dividem todos aqueles que ainda se lhe opõem. No entanto, tão pouca confiança e lealdade encontramos agora no mundo, tirando Lothlórien e talvez Rivendell, que não ousamos, pela nossa própria confiança, pôr em perigo a nossa terra. Vivemos numa ilha entre muitos perigos e as nossas mãos passam mais tempo no arco do que na harpa. Os rios defenderam-nos durante muito tempo, mas já não são uma proteção segura, pois a sombra infiltrou-se para norte, a toda a nossa volta. Alguns falam em partir, mas até para isso parece já ser tarde. As montanhas a ocidente estão a tornar-se cada vez mais agrestes. A oriente as terras estão ao abandono e cheias de criaturas de Sauron. Consta que já não podemos passar em segurança para sul, através de Horan, e as nascentes do grande rio estão vigiadas pelo inimigo. Mesmo que conseguíssemos chegar às costas do mar, já não encontraríamos lá nenhum abrigo. Disse que ainda há portos dos elfos superiores, mas ficam muito para norte e oeste, para lá da terra dos Halflings. Embora eu não saiba onde isso possa ser, ainda que o senhor e a senhora talvez saibam. Pode pelo menos calcular, uma vez que nos viu, observou Merry. Há portos dos elfos a oeste da minha terra, o Shire, onde vivem hobbits. Feliz povo o dos hobbits por viver perto das costas do mar, exclamou Haldir. Há muito tempo já que nenhum de nós o vê, embora ainda o recordemos em canções. Fale-me desses portos enquanto caminhamos. Não posso, pois nunca os vi, confessou Merry. Esta foi a primeira vez que saí da minha terra, e se tivesse sabido como o mundo exterior era, não creio que tivesse tido coragem para a deixar. Nem mesmo para ver a bela Lothlórien? Perguntou Haldir. O mundo está realmente cheio de perigos e nele há muitos lugares sinistros, mas ainda há muitas coisas belas e, embora em todas as terras o amor se misture agora com o sofrimento, talvez por isso seja maior. Há entre nós alguns que cantam que a sombra recuará e a paz voltará de novo. Eu, porém, não acredito que o mundo que nos cerca volte a ser como era antigamente, ou a luz do sol como dantes era. Receio que, para os elfos, só reste, na melhor das hipóteses, uma trégua que lhes permita chegar ao mar sem obstáculos e deixar a Terra-média para sempre. Que saudades terei de Lothlórien, que amo! Muito triste seria a vida numa terra onde não crescesse o Malorn. Mas se há árvores Malorn para lá do grande mar, ninguém ainda o anunciou. Enquanto assim falavam, o grupo avançava lentamente pelos caminhos da floresta, guiado por Haldir e com o outro elfo atrás. Sentiam o solo macio e liso debaixo dos pés e, ao fim de certo tempo, começaram a caminhar com mais confiança, sem receio de se magoarem ou caírem. Privado da vista, Frodo descobriu que tinha a audição e outros sentidos mais apurados. Sentia o cheiro das árvores e da erva pisada. Distinguia muitas notas diferentes no rumorejar das folhas em cima, no rio que murmurava à sua direita e nas vozes límpidas dos pássaros no céu. Sentia o sol na cara e nas mãos quando atravessavam alguma clareira. Assim que pusera os pés na margem oposta do filão de prata, apoderara-se dele uma estranha sensação que se acentuara à medida que fora penetrando no Night. Parecia-lhe que transpusera uma ponte de tempo, entrara no canto dos tempos antigos e caminhava num mundo que já não existia.
Em Rivendell havia a recordação das coisas antigas. Em Lothlórien, as coisas antigas ainda viviam no mundo vigilante. Ali o mal fora visto e ouvido, o sofrimento conhecido. Os elfos receavam e desconfiavam do mundo exterior e uivavam lobos nas fronteiras da floresta. Mas na terra de Lórien não havia nenhuma sombra. Caminharam durante todo esse dia, até sentirem o fresco do entardecer e ouvirem o vento do começo da noite a murmurar entre muitas folhas. Depois descansaram e dormiram no chão, sem medo, pois os seus guias não os autorizaram a desvendar os olhos e assim não podiam trepar. Na manhã puseram-se de novo a caminho, sem pressa. Pararam ao meio-dia e Frodo apercebeu-se de que se encontravam debaixo do sol brilhante. De súbito, ouviu o som de muitas vozes à sua volta. Uma hoste de elfos aproximara-se silenciosamente. Dirigiram-se apressados para as fronteiras setentrionais a fim de estarem alerta contra qualquer ataque de Moria. E traziam notícias, algumas das quais Haldir comunicou ao grupo. Os orques invasores tinham sido apanhados de emboscada e quase todos destruídos. Os restantes haviam fugido para o ocidente, na direção das montanhas, e estavam a ser perseguidos. Também tinha sido vista uma estranha criatura que corria de costas curvadas e mãos quase rente ao chão, como um animal, embora não tivesse forma de animal. Esquivara-se à captura e eles não a tinham abatido, visto não saberem se era boa ou má. Desaparecera pelo filão de prata abaixo, para sul. Trouxeram-me também uma mensagem do senhor e da senhora dos Galadhrim. Podem prosseguir livremente o caminho, até mesmo o anão Gimli. Parece que a senhora sabe quem e o que é cada membro do grupo. Talvez tenham chegado novas mensagens de Rivendell. Tirou primeiramente a venda a Gimli. Peço-lhe perdão, disse e inclinou-se profundamente. Veja-nos agora com olhos de amigo. Veja tudo e sinta-se grato, pois é o primeiro anão a ver as árvores do Night de Lórien desde o tempo de Durin. Quando chegou a sua vez de o desvendarem, Frodo olhou para cima e conteve a respiração. Encontravam-se num espaço descampado. À direita, erguia-se uma grande colina coberta de erva tão verde como a primavera nos tempos antigos. Nela, como uma coroa dupla, cresciam 2 círculos de árvores. As exteriores tinham troncos de uma brancura de neve e, embora sem folhas, eram belas na sua nudez elegante. As interiores eram Malorn, de grande porte, ainda vestidas de ouro pálido. Muito alto, no meio dos ramos de uma árvore imponente que ficava no centro de todas as outras, brilhava um talã branco. Na base das árvores e por toda a parte das encostas verdes, a erva estava salpicada de pequenas flores douradas com a forma de estrelas. Entre elas, como que a acenar nos caules esguios, havia outras flores brancas e do mais pálido dos verdes. Brilhavam como névoa no meio da tonalidade rica da erva. Cobria tudo um céu azul e o sol da tarde banhava o monte e projetava longas sombras verdes debaixo das árvores. — Olhem! —exclamou Haldir. — Chegaram a Seren Amroth, pois este é o coração do antigo reino, como foi há muito tempo, e este é o monte de Amroth, onde em tempos mais felizes foi construída a sua casa alta. Aqui desabrocham sempre as flores do inverno na erva que nunca esvaece, a amarela Elanor e a pálida Nifredil. Ficaremos aqui um bocado e ao escurecer seguiremos para a cidade dos Galadhrim. Os outros deixaram-se cair na erva fragrante, mas Frodo ficou algum tempo de pé, absorto e maravilhado. Parecia-lhe que entrara por uma janela alta, que dava para um mundo desaparecido,
um mundo envolto numa luz para a qual a sua língua não tinha nome. Tudo quanto via tinha uma configuração harmoniosa, mas as formas pareciam simultaneamente definidas, como se tivessem sido concebidas e desenhadas no momento em que lhe tinham tirado a venda, e antigas, como se existissem e durassem desde sempre. Só viu cores que conhecia: dourado, branco, azul e verde, mas tão frescas e vivas como se tivesse tido conhecimento delas pela primeira vez naquele momento, e lhes houvesse dado nomes novos e maravilhosos. Ali, no inverno, nenhum coração sentia a nostalgia do verão ou da primavera. Não se via qualquer mácula, doença ou deformidade, fosse no que fosse, que na terra crescia. Na terra de Lórien não havia mácula alguma. Virou-se e viu que Sam se encontrava a seu lado, a olhar em redor com expressão intrigada e a esfregar os olhos como se não tivesse a certeza de estar acordado. Não há dúvida de que é dia claro e brilha o sol, observou. Pensava que os elfos fossem todos pela lua e pelas estrelas, mas isto é mais élfico do que tudo quanto tenho ouvido dizer. Tenho a impressão de estar dentro de uma canção, se compreende o que quero dizer. Haldir olhou-os e pareceu realmente apreender o significado tanto do pensamento como da palavra. Sorriu. Estão a sentir o poder da senhora de Galadhrim. Agradar-lhes-ia subir comigo o Serim Amroth? Seguiram-no enquanto ele subia, lesto e leve, as encostas revestidas de erva. Embora andasse e respirasse e as coisas vivas e as flores à sua volta fossem agitadas pelo mesmo vento fresco que lhe batia no rosto, Frodo tinha a impressão de que se encontrava numa terra eterna, que não se esvaecia, nem mudava, nem caía no esquecimento. Quando voltasse ao mundo exterior, Frodo, o caminhante do Shire, continuaria a andar ali, na erva, entre as Elanor e as Nifredil, da bela Lothlórien. Penetraram no círculo de árvores brancas e, nesse momento, o vento sul bafejou Serim Amroth e suspirou entre os ramos das árvores. Frodo parou a ouvir muito ao longe grandes mares espraiarem-se. Em costas havia muito submersas, e os gritos de aves marinhas cuja espécie se extinguira da terra. Haldir continuara a andar e estava a subir para o alto Talã. Quando se preparava para o seguir, Frodo pôs a mão na árvore ao lado da escada. Nunca antes tivera uma consciência tão forte e súbita do contato e da textura da casca de uma árvore e da vida que circulava dentro dela. A madeira e o seu contato causaram-lhe prazer, mas um prazer que não era o do silvicultor, nem o do carpinteiro, e sim o prazer encontrado na própria árvore viva. Quando pisou, finalmente, a alta plataforma, Haldir pegou-lhe na mão e virou-o para o sul. Olhe primeiro para este lado, disse-lhe. Frodo olhou e viu, a alguma distância, um monte com muitas árvores imponentes, ou uma cidade de torres verdes. Não sabia ao certo qual das coisas. Pareceu-lhe que era de lá que vinham a força e a luz que mantinham toda a terra equilibrada. Sentiu um desejo súbito de voar como um pássaro para pousar na cidade verde. Depois olhou para leste e viu toda a terra de Lórien, a descer para o brilho pálido do Anduin, o grande rio. Levantou os olhos para lá do rio, apagou-se toda a luz e encontrou-se de novo no mundo que conhecia. Para lá do rio a terra parecia plana e vazia, informe e vaga, até que, muito longe, se erguia de novo como uma muralha, escura e sinistra. O sol que banhava Lothlórien não tinha força para iluminar a sombra dessa altura distante. Ali fica a fortaleza da floresta nebulosa meridional, disse Haldir. Está envolta numa floresta de hábitos negros, onde as árvores lutam umas contra as outras e os seus ramos apodrecem e mirram. No meio, numa elevação pedregosa, ergue-se Dol Guldur,
onde há muito inimigo oculto tem a sua residência. Receamos que esteja de novo habitada agora e com o seu poder 7 vezes maior. Ultimamente, é frequente ver-se pairar sobre ela uma nuvem negra. Deste ponto alto podemos ver as duas forças que se opõem e que lutam agora constantemente com o pensamento. Mas embora a luz se aperceba do próprio coração das trevas, o seu segredo não foi descoberto, por enquanto. Virou-se e desceu rapidamente, e eles seguiram-no. Na base do monte, Frodo encontrou Aragorn imóvel e silencioso como uma árvore, mas tinha na mão uma pequena flor dourada de Elanor, e os olhos brilhavam-lhe. Devia estar mergulhado em alguma recordação agradável, e, ao olhá-lo, Frodo compreendeu que ele estava a ver as coisas como outrora tinham sido naquele mesmo lugar. Dir-se-ia que os anos tristes tinham sido apagados do rosto de Aragorn, que parecia vestido de branco, um jovem nobre, alto e belo. E falava na língua dos elfos a alguém que Frodo não via. Arwen Vanimelda Manaraye, disse a suspirar, e depois regressou no mundo das recordações. Olhou para Frodo e sorriu. Aqui fica o coração do reino dos elfos na terra, e aqui mora eternamente o meu coração, a não ser que brilhe uma luz para lá das estradas negras que ainda temos os dois de percorrer. Venha. E, pegando na mão de Frodo, afastou-se do monte de Seren Amroth, para nunca mais lá voltar como homem